Só o nome do Senhor é santo. Justos são os caminhos do Senhor. Justos, só existe um caminho que leva à justiça e é através do Senhor. Então, vamos orar ao Senhor nesse momento e sondar ao mesmo tempo o nosso coração. Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Isso vai ser muito importante para a tua vida. Definir com clareza, como Josué definiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra, que não seja só uma reunião, como qualquer outra reunião que está acontecendo nesse momento. Não. Seja um culto de adoração a Deus. Que a palavra que vai ser exposta agora nesse momento alcance os nossos corações de uma maneira bem íntima, Deus, bem íntima. E revele com clareza a quem nós estamos servindo. Nos ajuda a trazer essa compreensão, Deus, o quanto antes. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar? Enquanto você senta, por favor, abra a Bíblia. Abra sua Bíblia no texto de Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Lembrando que domingo após domingo, até finalizar a carta de Romanos, carta aos Romanos, nós vamos ter a exposição de Romanos. Então hoje é a continuação daquilo que foi falado no domingo passado, instrumentos de justiça. Somos chamados para ser instrumentos de justiça, temos uma funcionalidade. Não podemos ser instrumentos de injustiça, como éramos no passado. E o versículo 15 é o versículo que continua essa ideia, porque o apóstolo Paulo finaliza o versículo 14 dizendo que nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E vamos para a leitura, versículo 15. Diz assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? É uma pergunta. Ou são escravos do pecado que leva à morte, ou escravos da desobediência que leva, ou da obediência, que leva à justiça. Versículo 17. Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Versículo 18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, nós temos aqui um conjunto de perguntas iniciais do apóstolo Paulo com referência ao ensino que foi dado anteriormente, onde ele diz que nós estávamos mortos para os nossos pecados, Cristo nos trouxe a vida e agora nós estávamos mortos para o pecado. É preciso morrer para o pecado para ter a vida em Cristo. Porém, há uma confusão aqui de ideias, porque o texto que nós acabamos de ler, ele usa a escravidão como uma ilustração bem clara para demonstrar qual é o senhor da pessoa. Por que há uma confusão? Porque nós não percebemos a escravidão pela nossa história da mesma forma que é descrita aqui.
O que nós conhecemos historicamente da escravidão no Brasil são os navios negreiros que aportavam na nossa nação, que antes era coroa de Portugal. Esses escravos vinham para trabalhar, eles eram maltratados, havia muitas mortes. Então a ideia que a gente tem de escravidão é essa. Porém, a escravidão na época de Paulo e a que ele se refere não é nem de perto essa, apesar desse tipo de escravidão também existir. Existiam outros tipos de escravidão, esse é o ponto. As pessoas poderiam ser escravas das outras por dívida. Alguém adquiria uma dívida com outra pessoa, não conseguia pagar essa dívida e se tornava escrava dessa pessoa até pagar essa dívida. Então, uma das formas de escravidão da época era a escravidão por dívidas. Mas, se esse senhor fosse um senhor bom para essa pessoa, muitos desses que eram escravos diziam assim: não, eu não quero ser liberto. Eu quero continuar sendo escravo desse senhor, porque ele me trata bem, a minha vida vai bem. Então perceba que há uma diferença da escravidão que nós conhecemos para a escravidão da época de Paulo. Existia a escravidão por crime que se cometia. Na lei de Israel, se alguém cometesse algum ato ilícito, como roubar alguma coisa, você tinha que devolver 4 vezes mais. Exemplo. Então, quando alguém roubava algo e não conseguia pagar 4 vezes mais, ele teria que agora se expor à escravidão para pagar essa dívida, até finalizar ela e depois ser liberto. Pode ser que nesse período de libertação a pessoa dissesse: não, eu quero continuar escravo desse senhor porque ele é muito bom. Lógico, não haviam só senhores bons, haviam senhores ruins, né? Em todos os casos, independente de ser um senhor bom ou um senhor ruim, em todos os casos o indivíduo perdia a condição de governar a sua própria vida. Ele dependia exclusivamente da vontade do seu senhor. Então um escravo não escolhia onde ia dormir, mas ele escolhia ele não escolhia, desculpa. Ele ficava à disposição do que o Senhor escolhia para ele. Se o Senhor disse: você vai dormir hoje aqui, ele tinha que dormir, ele tinha que obedecer. Se esse Senhor dissesse assim: nós comumente trabalhamos 8 horas por dia, mas hoje nós vamos trabalhar 12 horas. Essas pessoas não tinham escolha: não, mas eu tenho que voltar para casa, eu tenho que fazer... Não existia isso. Eles eram escravos. Então eles acabavam o trabalho não contabilizando horas, mas na vontade do Senhor. Enquanto o Senhor quisesse que eles estivessem trabalhando, eles assim trabalhavam. Mas não era só em relação ao trabalho. Eles não se preocupavam, por exemplo, em fazer comida. Essa comida era fornecida pelo seu Senhor. Eles só sabiam que tinham que trabalhar. A comida viria com certeza. Da parte de Deus, da parte desse Senhor. Já estou misturando aqui o que eu quero falar. Da parte desse Senhor, viria o sustento para eles, porque eles precisariam trabalhar. Eles, por lógica, entendiam que para eles estarem fortes, esse Senhor iria alimentá-los. Paulo, agora trazendo para o campo espiritual, ele apresenta para nós 2 tipos de senhorio. E o primeiro senhorio é o do pecado. Escravos do pecado. Então, quem é o Senhor? O pecado. E o segundo senhorio é o senhorio de Jesus Cristo, que é a personificação da justiça. Então, quando você vê, principalmente no Novo Testamento, falar sobre essa justiça, nós temos como personificação da justiça de Deus Jesus Cristo. Então, ora, as pessoas vão ser escravas do pecado e nascem escravas do pecado. E graças a Deus, como Paulo aponta no versículo 17, se tornam escravas de Deus. A gente não gosta muito do termo escravos, justamente porque ele traz na nossa mente o tipo de
escravidão que nós conhecemos. Mas agora, depois que nós já sabemos o pano de fundo e o contexto envolvendo a palavra escravidão usada aqui, de fato, é muito bom depender de Deus como Senhor. Depender de Deus como Senhor. Para Ele nos sustentar e não do pecado. Porque o pecado sempre vai levar à morte. Sempre vai levar à morte. Então você tem dois senhores sendo apresentados no texto que lemos. Inevitavelmente, isso não é uma questão de escolha. Todos, depois de Adão, nascem no pecado. Nascem sob o domínio do pecado. Uma pessoa não precisa fazer algo mal para se tornar pecador. Já nasce pecador. Essa é a questão. O texto que fala sobre isso, acho que se você pegar o vídeo umas 3 mensagens para trás, vai falar sobre isso. O pecado que foi imputado sobre as nossas vidas. Porque Adão nos representava no Éden. Assim como Cristo nos representava na cruz como um substituto. Então não há nenhum tipo de injustiça nisso. Nós nascemos em pecado e mesmo sem cometer absolutamente nada errado, enquanto não nos dobrarmos ao senhorio de Deus, estamos em rota e em velocidade constante rumo ao inferno. Esse é o destino final. Para quem se mantém sob o domínio do pecado. E Deus deu a possibilidade em Jesus Cristo para que todos os homens, absolutamente todos os homens, ao ouvirem essa notícia, e essa notícia precisa ser dada para as pessoas, entendessem como as boas novas de Deus. Deus, pela sua graça, decidiu salvar esse homem que é pecador. Por amor às nossas vidas. Então, assim como há uma verdade espiritual, que aqueles que estão debaixo do domínio do pecado passarão a eternidade inteira no inferno, aqueles que têm como Senhor Jesus Cristo receberam a justificação pela fé, herdarão a vida eterna com Deus. Passarão a eternidade inteira com Deus, em sua santa presença. Graças a Deus que existe a salvação. Não é meritória. Não é por mérito. Não é por mérito. É graça de Deus. É um favor imerecido. A humanidade não merecia isso. Se Deus não salvasse a humanidade, ele não deixava de ser Deus. Ele continuava sendo Deus e soberano sobre toda a terra. Parece que para algumas pessoas Deus foi pego de surpresa com o pecado. Adão pecou. Nossa, tem que inventar um plano B agora para resolver o problema. É analfabetismo bíblico. Porque diz que a nossa salvação foi decretada antes da fundação do mundo, antes de Adão nascer. Se não lermos a Bíblia, não temos como aprender. Sabemos que o homem foi feito para glorificar a Deus. Esse é o alvo. Mas o pecado que entrou na humanidade fez com que o homem errasse esse alvo e passasse a adorar a si mesmo. E o reflexo disso aparece no capítulo 4 de Gênesis. Caim matando Abel, sem nunca ter tido um assassinato na humanidade. Olha, então ninguém precisou ensinar que outra pessoa poderia matar alguém. Já estava no coração do Caim. Não tinha nenhum relato bíblico de assassinato. Então não precisa ninguém aprender nada para fazer o mal. Está no coraçãozinho do homem. Por isso precisa ser limpo esse coração. Precisa. Muito bem. Como identificar qual Senhor governa o teu coração? Já que é tão importante, já que é algo que a gente precisa estar ligado, como
identificar o Senhor que governa o meu coração. Quais características? Porque existem características que mostram, que revelam a qual Senhor pertencemos. Logo de cara eu vou te dizer que existem duas ilustrações para definir a membresia da igreja: joio e trigo. Crescem juntos. Não dá para entender quem é quem. É muito parecido. Porém, o trigo, quando amassado, vira farinha e serve para a vida. Você pode fazer um pão. O joio, quando amassado, sempre gera morte, porque é veneno. Como fazer essa avaliação? Se eu sou joio ou se eu sou trigo? Como entender quem é o meu Senhor? Primeiro, nós precisamos observar os frutos da nossa vida. É a primeira coisa que nós precisamos ver. Para identificarmos que uma árvore dá determinado fruto, é preciso ver o fruto. Logo, a gente já conhece, é lógico que a gente já conhece as árvores. Mas é impossível, é impensável que alguém que plante um pé de abacaxi tenha a expectativa de dar um cacho de banana na hora de colher o fruto. Não há como. É impossível. O fruto revela qual é a árvore. O fruto sempre vai revelar qual é a árvore. Segunda característica que deve ser observada. Existe satisfação com a palavra de Deus? Primeiro, eu preciso observar os frutos. Segundo, existe satisfação com a palavra de Deus? Nós temos duas éticas no mundo, desde que o mundo é mundo. A ética da palavra de Deus, a verdade de Deus, os decretos eternos de Deus, a justiça de Deus, e nós teremos a ética do mundo, baseada sempre em fazer a vontade do homem. Pode ser que essa ética do mundo, em algum momento, cause um benefício para a humanidade. Mas as motivações por trás desse benefício, vocês verão alguns equívocos. Vocês verão que não é tão bonzinho assim. Então nós temos a ética de Deus, do reino de Deus, sempre claramente expostas através dos decretos de Deus. Perceba que é muito detalhe, muita informação acerca dos decretos e sobre nós. A lei de Deus aponta para o meu pecado, me enquadra enquanto pecador. Mas a justiça de Deus, feita na cruz do Calvário, punindo o pecador, me dá a possibilidade da salvação. Jesus Cristo nos substituiu, recebeu o nosso pecado na cruz e nos salvou. Agora ele nos salvou para uma funcionalidade, sermos instrumentos de justiça, e nós vamos ter que aprender sobre isso. Então isso será através de ensinamentos, literalmente. Discipulado, aconselhamento bíblico, pregação, EBD, tudo que envolve esse conjunto que Deus proporcionou para a igreja através da comunhão que nós temos com os outros. E pela determinação que eles, olha, vai ter líder na igreja, vai ter um pastor que vai pastorear o meu rebanho, ele vai ensinar a sã doutrina. E quanto isso é feito, a pergunta é, há satisfação no seu coração com isso, em saber a verdade de Deus? Precisa examinar, observar, se existe satisfação com a própria justiça de Deus. Ou você tem visto Deus como um estraga-prazer? É preciso observar isso com muita clareza. Cada ponto desse vai ser exposto. E vamos começar com
avalie os frutos. Como que eu posso avaliar os frutos da minha vida? Como isso pode revelar qual o Senhor do meu coração? Olhemos mais uma vez o versículo 15. Diz o seguinte: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vamos pecar? Existem pessoas que acreditam que por terem sido perdoadas de todos os pecados na cruz, isso possibilita a continuarem a viver no pecado. Elas não abandonam o pecado, vivem no pecado. O pecado ainda continua sendo uma forma de viver. Ora, se somos pecadores, e de fato somos, não tem como mudar essa realidade, porque nascemos assim. É possível, sim, sermos pecadores e redimidos, se o pecado deixar de ser uma forma de viver e o arrependimento começar a ser a forma de viver das nossas vidas. Se não houver satisfação com o pecado, se houver desejo por abandonar esse pecado, se nós acreditarmos que Deus, além de nos dar a salvação, Ele deseja a nossa santificação. Ele deseja que sejamos parecidos com Ele em santidade, semelhantes a Ele em santidade. E para isso Ele usa a sua palavra para nos orientar. O cerne do pecado, o centro do pecado é sempre a desobediência. Adão e Eva desobedeceram. Então, todas as vezes que pessoas tomarem decisões contrárias à vontade de Deus, o cerne da questão não são as circunstâncias. Não é que alguém me provocou e eu cometi um pecado. É porque dentro do coração do homem está o desejo pela desobediência. Logo, o que nós vamos ver? Frutos evidentes de uma vida de pecado. E olha, nós fomos chamados para uma vida justa. Nós não fomos chamados para uma vida dupla. Nós fomos chamados para uma vida justa. Nós não fomos chamados para uma vida dupla. Quando essa vida dupla for mais evidente do que a vida justa, uma hora a máscara vai cair. Porque Deus, Ele é um Deus misericordioso e amoroso. Mas não se esqueçam do que eu vou dizer agora. Gravem no coração de vocês. Ele é um Deus justo. O mais interessado em manter a santidade da igreja é o Senhor. Um dia o pecado oculto é revelado. E pode ser revelado da maneira mais trágica possível. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado sempre levará à morte. Talvez as pessoas não se preocupem tanto hoje porque são pequenos desviozinhos. Ah, não vou me procurar. Todo mundo está olhando a mulher do próximo, todo mundo está olhando. É só uma bobeira. Mas depois vira um adultério. Depois, para ocultar esse adultério, pode ser a morte. Não devemos brincar. Pequenos desvios levam a grandes fracassos. Pequenos desvios hoje pode levar uma vida a um grande fracasso. Uma vida dupla não é agradável a Deus. Perceba que todo o Antigo Testamento, no livro de todos os profetas, há uma condenação contra a vida dupla. Todos os livros, exatamente todos os livros dos profetas, há uma condenação clara contra a vida dupla. Pegue o profeta Isaías e veja. O culto era perfeitamente organizado, mas o coração dos homens não tinha um Senhor. Com a boca falavam coisas extraordinárias sobre Deus, coisas boas e lindas, mas o coração estava distante de Deus. Vejam Jeremias.
a ponto de aprisionarem Jeremias, baterem Jeremias, quase matarem Jeremias porque ele estava falando a verdade, dizendo: vocês estão vivendo uma vida dupla. Ezequiel é levado em uma visão para dentro do templo e vê a vida dupla dos sacerdotes. Denuncia isso, os sacerdotes ficam com muita raiva. O povo fica com muita raiva de Ezequiel. O ministério de Ezequiel é um ministério profundo, cheio de muito sofrimento. Cheio de muito sofrimento. Mas aí vem o livro de Daniel. E aí as pessoas procuravam no oculto alguma coisa que Daniel tinha feito errado na lei. Alguma coisa, um problema. E a única coisa que encontraram em Daniel foi obediência. A única coisa. A ponto das pessoas usarem a fé de Daniel para condená-lo à morte. Mas não conseguiram encontrar nada de ruim. Daniel não mentia, não roubava, assim como todas as pessoas fazem. Mas principalmente, Daniel tinha Deus como Senhor no coração. Ele só não era um cara politicamente correto. Ele tinha Deus no coração. Ficava claro com a vida dele quem era o Senhor. O cerne do pecado, o centro do pecado é a desobediência. Logo o fruto vai ser visível. Uma hora ou outra vai aparecer. É uma questão de tempo. Não é se vai aparecer, é quando vai aparecer e o formato que vai aparecer que me preocupa. É como isso vai ficar evidente. E todas as pessoas vão dizer: oh, que tragédia! O coração do homem, inconverso, que tem vida dupla, que não tem o Senhor no coração, como aquele soberano que reina. Uma vida dupla é uma vida sem arrependimento. Ora, o cara que ouve a frase: olha, nós estamos debaixo da graça de Deus, vamos pecar, não está consciente que o pecado levou Cristo para a cruz. Logo não entendeu o evangelho. Por isso o apóstolo Paulo é categórico: de maneira nenhuma. Quem disse é Paulo, inspirado por Deus. De maneira nenhuma a gente pode continuar pecando. Está errado, essa equação não funciona. Perceba que se Paulo está levantando essa bandeira dentro desse texto, é porque tinha pessoas na época dele que estavam tendo esse tipo de pensamento. Ah, peraí, Paulo está levando muito a sério essas coisas de cristianismo, de sacrifício, de pecado. Poxa, gente, tá vendo todo mundo aí? Tá todo mundo vivendo, meu. Tá o pessoal indo pra praia, tá curtindo a vida, tá, sabe, fazendo tudo o que quer, e a gente aqui vai ficar se policiando, vai ficar sem deixar de fazer isso, sem deixar de fazer aquilo, regrinha pra cá, regrinha pra cá. Não, a gente está debaixo da graça. Cristo nos libertou de todo pecado, agora a gente pode até pecar que a gente foi perdoado. Esse é um pensamento que existia. Por isso o apóstolo Paulo está sendo categórico. De maneira nenhuma alguém pode pensar assim. Esse é o primeiro fruto que mostra que o Senhor do coração dessa pessoa não é Jesus, não é a justiça, mas o pecado. Porque nem o pecado quer abandonar. Não, esse pecado é de estimação. Eu quero a desobediência como modo de vida. Não importa o que eu ouça. Mas, queridos, a tragédia desse fato, que é um fato, que existem pessoas assim hoje também, a tragédia é que a gente não pode mudar o resultado da equação. O salário do pecado é a morte. Não tem possibilidade humanamente de mudarmos essa equação. Podemos achar, de alguma forma, louca, transviada, que o resultado vai ser diferente. Porque o pecado já enganou. Já alcançou a profundeza do coração. Fez morada. Instalou uma fortaleza. Muros de proteção contra o pecado ao envolto do trono, onde ele está sentado. O fruto final
de uma vida de pecado sempre será a morte. Isso está no versículo 16. Não sabem que Paulo está fazendo uma referência àquilo que as pessoas sabem, mas não querem obedecer. Elas sabem. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Vocês não sabem? Quando vocês se oferecem a alguém, pegando a ilustração da escravidão, para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Eles sabiam como funcionava o movimento da escravidão na época, mas eles também sabiam como funcionava o evangelho. E é bem claro, Paulo, escravos do pecado que leva à morte. Ele está sendo categórico. Ele não está usando nenhum tipo de recurso eufemista. Nenhum. Ele está dizendo, o salário do pecado é a morte. É só você olhar o versículo 23 depois. Vai aparecer o fruto, que no final sempre é morte. E olha, se não houver uma tragédia aqui na terra, no apagar das luzes da vida de uma pessoa que pensa que pode brincar com Deus, é terrível. A maior tragédia é passar dessa vida e acordar na eternidade no inferno. Essa é a pior tragédia que pode acontecer na vida de alguém. Os homens nem sempre fazem justiça. Esse é um fato. Mas Deus, que é justo, sempre faz justiça. Sempre faz justiça. Então, Paulo está recorrendo ao conhecimento que as pessoas tinham. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da desobediência que leva à justiça. É uma coisa ou outra, entende? É bem fácil, a Bíblia não é difícil. Não existe uma terceira via. Não existe 3, 4, 5 caminhos. Apenas 2. Um leva à morte e outro leva à vida. Ah, mas se eu fizer assim, eu não consigo alterar o resultado? Não. O fruto final sempre será a morte. Então, o que vocês precisam aprender, o que eu preciso aprender, que a gente tem que tomar muito cuidado com os pequenos desvios, pensando, a gente já foi perdoado. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá ver o que dá. Vamos lá. Calma. Calma, porque a palavra arrependimento, ela significa desvio da rota. Você estava numa rota, faz um contorno. Você tem que parar para fazer um retorno. Não, esse caminho que eu estou indo não é legal, não. Deus me deu uma outra possibilidade, o caminho da vida. E através do arrependimento e da confissão, nós podemos corrigir a rota. Pelos meios de Jesus, não pelos nossos próprios meios. Se continuarmos escravos do pecado, é certo que o último fruto será a morte. Então os frutos serão evidentes, tá? Não ofereça a sua vida para o pecado. Quem está como tendo o Senhor pecado como soberano da sua vida, sempre vai oferecer a vida para o pecado. Sempre irá oferecer a vida para o pecado. Porque nós, quando estamos escravos do pecado, prestamos culto ao nosso Senhor pecado. Então, não ofereça a sua vida para o pecado. Não deixa que o pecado lhe engane, dizendo assim, é só um pecadinho. É só um desviozinho. Não se deixe enganar. Essa é a sutil estratégia de Satanás que ele usou desde o Éden. Ah, Eva, você acha que você vai morrer só por dar uma mordidinha nessa fruta, cara? Você acha nisso? Você acha que Deus está falando? Deus está de brincadeira com vocês. Nada vai acontecer dessa forma.
Não deixe que o pecado lhe engane. Não permita que seu coração seja dominado pelo pecado. Não permita. Só um instante, por favor. Tem gente lá no portão. Não ofereça a sua vida para o pecado. Não deixe que o pecado lhe engane. Não permita que seu coração seja dominado pelo pecado. Lembra, quando é dominado pelo pecado, é escravo. Depende do pecado para viver. Por isso que tem pessoas que fazem coisas como se dependessem desse pecado para sobreviver. Elas não conseguem confessar. Elas vão aprofundando, aprofundando, aprofundando. No final, qual vai ser o fruto? Sempre será a morte. Bom, avalie seus frutos. Quando o Senhor é o pecado, haverá desobediência, injustiça, desejo incontrolável pelo pecado, não terá arrependimento e não vai ter satisfação com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, não vai ter satisfação, não haverá prazer. Agora, quando o Senhor é Jesus, haverá obediência, haverá a prática da justiça, a mortificação da carne. O arrependimento passa a ser um modo de vida para essa pessoa. Haverá uma satisfação por aprender mais sobre Deus e pelo crescimento espiritual. Haverá satisfação. Essa pessoa vai entender claramente que Jesus Cristo disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ficará claro o que está escrito em Mateus 6,33, que é o texto que eu acabei de citar. Muito bem. Então a gente viu que os frutos são importantes. Precisam ser avaliados. Mas também precisa ser avaliado se existe satisfação com a palavra de Deus. Veja bem o que está escrito no versículo 17. Mas, graças a Deus, ele está falando sobre a salvação, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, o Senhor era o pecado, passaram a obedecer de coração. Grifa essa parte, se você puder, na tua Bíblia, tá? A forma de ensino que lhes foi transmitida. Jesus, nas últimas palavras por discípulo, antes de ser assunto ao céu, ele disse o seguinte, está lá em Mateus 28, nos últimos versículos, que nós deveríamos batizar as pessoas. Ok, mas não se esqueçam de uma frase também que está contida nesse texto. Ele disse que nós deveríamos ensinar tudo o que ele nos ensinou. Jesus nos ensinou e nós deveríamos ensinar tudo o que nós aprendemos com Jesus. Quem ensina é porque tem satisfação com o ensino. Para alguém que tem como pecado o Senhor, não existe satisfação com a instrução bíblica. A instrução bíblica se torna algo arcaico, velho, antigo. A Bíblia é antiquada. A Bíblia não é a palavra de Deus. Não existe necessidade do discipulado. Isso é muito, muito evidente hoje na sociedade cristã, na igreja. Quando nós vamos falar sobre discipulado com alguém, a primeira coisa que a pessoa diz, eu não preciso de discipulado. Você está dizendo que não precisa aprender, em outras palavras mais. Você já chegou no ápice do ensino. Olha o coração apresentando mais um fruto da arrogância e do orgulho. Não preciso. Não tenho necessidade de discipulado. Essa pessoa é autossuficiente. Nunca pedirá ajuda. Porque a comunhão não é importante. A instrução bíblica não é importante. Então, até certo ponto é a vontade de Deus que vale, mas se as coisas não derem certo, tem sempre um plano B. É esse o ponto. E esse plano B é sempre a vontade do indivíduo. Essa pessoa que tem como Senhor o pecado, não terá prazer na comunhão. Na comunhão. Nem no culto público. Não haverá prazer. Essa pessoa amará mais o mundo e a ética do mundo do que a Deus. O que vai valer na prática é a ética do mundo.
Todo mundo está fazendo. Eu não posso aplicar a palavra de Deus. Eu não tenho meios para aplicar a palavra de Deus. Seria Deus impotente? Não teria Deus poder de guardar a vida de um homem, de uma mulher, que quer manter a justiça em seu coração? Há uma amnésia daquilo que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Há uma amnésia do que foi dito por Jesus Cristo, quando ele, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, o mundo é hostil para um crente verdadeiro. E alguém que é pseudo-crente, que tem como Senhor o pecado, não ficará feliz com a ética do reino de Deus. No final das contas, para resolver as questões da vida, o que vale é a ética do mundo. É o que as pessoas fazem. O que está dando certo no mundo. Bora lá. Uma vida pragmática. Vai fazer o que dá certo. Essas pessoas esqueceram a convocação de Jesus Cristo para o discipulado. Primeira ênfase, não negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É a primeira ênfase que existe. Primeiro, tome sua cruz. Segunda ênfase. E é diariamente. Ele não é de vez em quando, sabe? Só quando der. Não, Jesus Cristo diz diariamente. E a terceira ênfase é em siga-me. Ande nos passos de Jesus. Os passos de Jesus levam uma cruz. Levam a cruz. Mas Jesus não ficou somente morto. Ele ressuscitou. Isso gera esperança no nosso coração. Porque nós nos identificamos com essa ressurreição. Um dia estaremos ressuscitados com Ele. Por último, ainda sobre a instrução bíblica, uma pessoa que tem como Senhor o pecado, acreditará somente naquilo que lhe satisfaz. Somente no que trouxe a satisfação. Se alguma coisinha sair contra, não, isso não é verdade. Isso é perigoso. Para alguém que tem Jesus como Senhor é bem diferente, tá? É bem diferente. Haverá prazer em aprender mais sobre a Bíblia. Verá no discipulado uma oportunidade de crescimento espiritual. Cara, é muito bom isso. Crescimento espiritual. Apesar de muitas vezes o discipulado ser extremamente doloroso, porque confronta o nosso pecado, é ao mesmo tempo consolador, porque mostra Cristo como aquele que está ali nos apoiando, está junto conosco. Cristo é enfático. Quando tivessem pessoas reunidas em seu nome, Ele está ali conosco, no discipulado, no aconselhamento. Cristo está conosco nesse momento aqui. Nós veremos o discipulado como uma oportunidade de crescimento. Alguém que depende do Senhor é alguém que tem o Senhor em seu coração como soberano. Depende de Deus. Dependência não significa que a pessoa não vai fazer as coisas, não vai trabalhar. A dependência é: sou sustentado por Deus. Tudo que tem vem por meio de Deus. Deus é o meu guia, Deus é o meu... Mas tem que saber se é Deus mesmo. Eu já vi aí umas cenas em vídeo do cara botando dinheiro no bolso de propina e dizendo: glória a Deus por esse dinheiro que eu estou recebendo agora. Pô, peraí, a fonte está errada. Essa fonte aí não é Deus, não. Essa fonte é o capiroto, o canela fina. Não é Deus. Essa pessoa terá um imenso prazer com o culto público e nas atividades em que está perto dos seus irmãos em Cristo. Porque sabe que a igreja ela foi municiada com os dons espirituais. E o crescimento da igreja vem em torno do relacionamento que os irmãos têm uns com os outros.
Essa pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia e vejo algo, é Deus que está dizendo isso. Logo, eu tenho que obedecer. Não é facultativo a obediência. Enquanto nós recebemos a instrução bíblica, nós estamos ensinados a viver, somos ensinados a viver como Jesus. Jesus é o nosso modelo de vida. Quem é escravo do pecado tem o Senhor como pecado, então o modelo de vida será o pecado. O modelo de vida de alguém que tem o Senhor, o pecado, não é a Bíblia, é o mundo. E a minha oração é que essas pessoas, de fato, sejam iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Que os corações que estão assim em trevas, escravos do pecado, possam entender que existe salvação no Senhor para essa condição. Não está desamparado. Ora, é uma péssima notícia, porém tem uma notícia melhor ainda. Por isso que o Evangelho é boas novas. Enquanto não entender, não cair a ficha, o orgulho vai gritar dentro do coração: não, isso não, não quero. Vai continuar vivendo uma vida de pecado. Logo, vai ficar evidente que essa pessoa não tem satisfação com a prática da justiça. Vai achar quem pratica a justiça um bobo. Um bobo. Pô, mas tu não deu uma graninha pra passar não na prova, cara? Todo mundo faz isso, cara. Tu não subornou ninguém, não? E por aí vai. E por aí vai. Olhe para o versículo 18. Olha que afirmação linda a respeito dos crentes. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Lembra que quem é escravo depende? A ilustração aqui está para apontar a dependência que o escravo tinha do seu senhor. E que a vida do seu senhor era refletida na vida do escravo. Se o senhor trabalhava até tarde, o escravo trabalhava até tarde. Se o senhor dormia em determinado local, o escravo dormia em determinado local. O que o nosso Senhor praticava enquanto estava aqui em nosso meio? Somente a justiça. Jesus só praticava a justiça. Se Ele é o nosso Senhor, nós devemos ser imitadores dEle. Ora, se Ele é o nosso Senhor, eu tenho alegria na prática da justiça dos meus irmãos, da comunidade da fé. E quando eu venço o pecado, quando Jesus me dá a possibilidade de fazer o que é certo, mesmo que eu não queira. Ora, a carne, ela está viva. E tem vezes que nós não queremos fazer o que é certo. Mas nós teremos prazer, mesmo no prejuízo que levarmos. Haverá prazer. O escravo, ele dependia totalmente do seu senhor. Ele ficava saciado com a vontade do seu senhor. O escravo não tinha opção entre obedecer e desobedecer. Quem é escravo da justiça tem satisfação com a prática da justiça. Não é opcional. Não é opção. É uma forma de viver. Há satisfação com isso. Por quê? Porque agora a vida não vai dar ruim. Agora o salário do pecado não é mais a morte, porque eu não sou escravo do pecado. O meu Senhor é Jesus, logo é a vida. E a vida em abundância. Quem é escravo da justiça, e Jesus é a personificação da justiça, tem como Senhor de seu coração Jesus Cristo. Jesus Cristo. A vida agora é consagrada. E a palavra consagrada é separada. Significa separação. Separação do quê? Do sistema do mundo. Onde a assinatura do diabo está lá embaixo. No mundo jaz o maligno. A vida agora é
consagrada, separada do pecado. Isso quer dizer que eu vou me separar de pessoas? Talvez. Talvez. Não sei. Mas se precisar, para que a tua vida seja separada do pecado, pode ter certeza que sim. Você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que ter posicionamento. Ou você é alguém que tem Jesus como Senhor, ou você é alguém que tem o pecado como Senhor. Não há duas escolhas. E não há escolha do meio, uma escolha híbrida, tá? Não há. É bem claro. E o texto bíblico exposto aqui deixou bem claro o que é isso. Não é uma interpretação do pastor. Leia você o texto bíblico. Só leia por si só, o texto bíblico já vai falar sobre isso. O que eu trouxe foi algumas ilustrações. O que eu trouxe foi a contextualização para a nossa realidade. Mas o problema é o mesmo. O pecado. E a solução é a mesma. Jesus Cristo. Queridos, quando alguém tem satisfação com a prática da justiça, essa pessoa, aonde entrar, o bom perfume de Cristo será exalado. Seus pensamentos, suas palavras, atitudes serão compatíveis com o ensino bíblico que receberam. Se não houver ensino, se não houver instrução, fracasso na certa. A pergunta é: quem é o seu Senhor? Agora que tudo foi exposto, o texto bíblico foi exposto e nós estamos diante de uma pergunta da qual eu diria que é a mais importante da sua vida. A pergunta mais importante não é com quem você vai casar, ou que daqui 10 anos como que você vai estar. A pergunta mais importante de hoje na sua vida é: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? A forma que vivemos, como vivemos, pensamentos, palavras e ações, será o espelho que vai refletir quem é o nosso Senhor. Se coloque diante de um espelho agora. Qual é o reflexo que existe aí? O reflexo que deveria existir é o da vida de Jesus. Se coloque na frente do espelho. Com quem que você parece? Com o mundo ou com Jesus? Isso é a reflexão mais importante da tua vida hoje. Porque a vida pode passar assim, agora, nesse momento, nesse exato instante. E essa pergunta vai reverberar para a eternidade. Para a eternidade. É a sua alma que está em jogo. Não é o que você tem. Não é os seus amigos. Não são as pessoas que te rodeiam. É a tua alma. É você e Deus agora. É você e Deus. A tua alma é muito importante para o Senhor. Pode ser que pessoas chegaram até aqui, o final dessa mensagem, e a constatação no final, depois dessa pergunta é: de fato, eu sou escravo do pecado. Joguei a toalha. De fato. Você foi tomado pela certeza que passará a eternidade inteira no inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Esse é o resultado final. Mas eu quero colocar uma vírgula nessa frase. Se você continuar vivendo assim. Meu amigo, minha amiga, existe esperança para a sua pobre alma. Existe esperança para a sua pobre alma. Não endureça seu coração. Por favor, não endureça seu coração. A salvação está disponível para você. A salvação está disponível para você.
Renda-se ao verdadeiro Senhor do universo, Jesus Cristo. Renda-se a Jesus Cristo. Não importa se você já é um convertido, renda-se ao Senhor Jesus Cristo agora. Porque sim, um crente verdadeiro pode estar totalmente rendido ao pecado e precisa se reconciliar com o seu Deus. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode resgatar a sua alma dessa condição. Eu quero orar, mas durante essa oração, meu desejo mais profundo é que você leve muito a sério o que eu disse aqui. Eu quero ver a tua vida transformada diante de Deus. Você não foi chamado para ser perfeito, mas você foi chamado para alguém que se parece cada dia mais com Cristo Jesus, mesmo com seus defeitos e com as suas falhas, mais parecido com Jesus Cristo. E agora nós estamos diante desse espelho, que é o espelho que você olhou a sua vida. E pode ser que encontrou nessa imagem coisas muito ruins. E eu quero dizer para você que é muito importante que você não tire isso da mente, porque é isso que está te afastando de Deus. Ora ao Senhor junto comigo. Eu já estive nessa condição, eu sei o quanto é dolorido, eu sei o quanto a alma sofre. Eu sei, mas um dia eu encontrei o meu Jesus, novamente. Estava todo sujo como o filho pródigo, todo sujo. E Jesus limpou de novo as minhas vestes. Eu sei o que é andar na lama, o quanto é dolorido. Vamos orar? Senhor Jesus, a tua palavra foi exposta e foi evidenciado que há uma opção a ser feita que diz respeito a quem é o nosso Senhor. A salvação foi exposta aqui, o meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. O caminho da reconciliação foi exposto também, de maneira que as pessoas podem voltar para o Senhor. Opera, Senhor, milagres em nosso meio, dos quais o principal milagre é um pecador arrepender-se dos seus pecados. Esse é o principal milagre. Que haja milagres em nosso meio, Senhor. Fala ao coração daqueles que nos assistem, Pai, também. Por favor, alcance essas pessoas. Pode ser que quem esteja vendo esse vídeo hoje ou em outro momento pode chegar até nós com o coração destruído pelo pecado, mas ouviu que ainda há possibilidade de restauração. Restaura a vida dessas pessoas que hoje se arrependeram de seus pecados, que olharam para esse espelho manchado com o pecado e clamaram: eu quero parecer mais com Jesus. Ó Senhor, fala ao coração daqueles que hoje decidiram abandonar o pecado e render-se ao teu senhorio. Obrigado pela salvação dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Chegou aqui o final da nossa mensagem. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo. Eu vou ficar ainda aqui com a turma. Daqui a pouco a gente pode enviar o link para as pessoas que estão nos assistindo também da nossa EBD. Né? Você é só dar uma olhada no canal aí. Daqui a pouquinho nós vamos estar com a EBD também ao vivo. Deus abençoe você. Tchau, tchau.